Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, dando sequência às nossas mensagens pela manhã, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 13. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos ler até esse verso 13, o 14 fica com a graça do nosso bom Deus, para o próximo domingo. Vamos orar, irmãos, pedindo mais uma vez que Deus possa falar conosco, nesta manhã, possa trazer edificação ao nosso coração. Pedir ao presbítero Jorge que nos eleve a Deus nessa oração. Grande Deus, nós estamos na tua presença neste instante. Teu nome, a tua proteção, a tua direção e a tua iluminação. Usa o teu servo, o ministro Cleiton, para os nossos. Amém, amém. Amados irmãos, quem está com a mente boa, com a memória boa, há de lembrar que no domingo passado, de forma introdutória, e no domingo retrasado também, nós afirmamos que esse evangelho foi escrito pelo apóstolo João. A data que nós vamos ter na nossa mente aí, não é? Ano 90 por aí, tá certo? Sempre é muito difícil a gente cravar a data exata, precisa. Afinal de contas, nós estamos diante de um texto que tem quase 2000 anos de existência. Não é tarefa tão simples, tarefa tão fácil. Falamos um pouco a respeito dos evangelhos, de um modo geral. Nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, numa perspectiva de que é importante sempre olharmos para esses 4 evangelhos como um bloco, como se fossem um único evangelho. Haja vista não existirem entre eles incongruências ou partes, que vão conflitar com outras partes. Há, às vezes, alguma diferença nas narrativas, mas essas diferenças, elas na realidade configuram uma ação complementar, de modo que um evangelho complementa outro evangelho. O evangelho de João, ele é diferente dos outros 3, que são chamados de sinóticos, E ele é diferente, meus amados irmãos, porque ele já inicia e já começa apresentando Cristo como sendo Deus, o Verbo que se fez carne. Não é que os outros não o façam, mas no Evangelho de João, esta verdade ela é mais enfatizada. Essa verdade é colocada de uma forma mais clara, de uma forma mais transparente a todos nós. Lógico, cada um dos evangelhos eles têm uma abordagem, um aspecto, um olhar diferente do outro. Pensando no bloco, não há nenhuma contradição entre eles.
e olhando especificamente para o Evangelho de João, nós vamos ver então esse Evangelho tratando de Cristo como sendo o próprio Deus, como Deus que se fez carne. Nos primeiros 4 versículos nós já somos apresentados a quem é Jesus de fato, e hoje nós vamos olhar com mais cautela, né, esses próximos versículos, do versículo 6 ao versículo 13. Como eu falei, se Deus permitir, no próximo domingo nós abordaremos o versículo 14, porque em si ele já traz muita informação, nós não teríamos tempo para fazer tudo aqui. Esses outros versos já vão requerer de nós, com certeza, um tempo de meditação. Então, eu gostaria de focar, de olhar, de convidar que você olhasse para esses versículos, do 6 ao 13, mas obviamente, e aí também quem tem boa memória vai lembrar que eu disse que trataria mais a respeito da expressão aqui utilizada no verso 5, que fala e que diz, tanto no 5 como no 4, que vai ser repetida no 8, que vai ser repetida no 7, que nos apresenta Cristo como sendo luz. E é sobre isso que nós gostaríamos de compartilhar e de falar com os irmãos nessa manhã. Jesus como sendo a luz que se propaga ao longo do tempo, a luz que se propaga transversalmente na história, não é? A luz que ilumina o mundo de uma forma fantástica, de uma forma majestosa. E é sobre esse Jesus, enquanto e como luz do mundo, que nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos nesta manhã. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar, meus amados irmãos, pensando inclusive nessa figura da luz. Eu não sou físico, sei que a ótica, não é? A óptica é um capítulo da física que estuda todos esses fenômenos. Nós não vamos fazer esse tipo de abordagem, mas com certeza se o fizéssemos, eu não tenho dúvida que a física teria muito a aprender com o ensino bíblico e com aquilo que o próprio Senhor Jesus representa enquanto metáfora aqui da luz, descrito como sendo luz. Mas pegando algumas dessas qualidades da luz e pensando um pouco nessa figura mesmo, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar para os irmãos nessa manhã é que Jesus ele é propagado, ele é apresentado, ele é pregado. Na realidade, nós encontramos isso, meus amados irmãos, desde o início da história da humanidade. O próprio Deus ele já falava a respeito daquele que haveria de pisar na cabeça da serpente. Então, Cristo está sendo pregado, Cristo está sendo propagado desde o início da criação. Mas antes, me permita, e aí o texto ele traz algumas afirmações que precisam ser ponderadas por todos nós, antes de pensar nesse Deus que, e obviamente Cristo, não é que é propagado, que é pregado, nós precisamos entender o seguinte, aqui no primeiro capítulo de João, o texto sagrado coloca várias vezes que o Senhor Jesus ele é, ou ele era. A primeira, inclusive, expressão desse capítulo já começa assim, no princípio era o verbo. Nós vamos ver essa afirmação de que Jesus era ao longo de todo este capítulo. Então, antes de pensar na propagação propriamente dita do nome de Cristo, da pessoa de Cristo, daquilo que ele representa, como pano de fundo, nós precisamos ter muito claro na nossa mente que Cristo é, ou Cristo era desde os tempos. Quando eu digo é ou digo era, porque pouco importa o tempo do verbo. Ele era, ele é e continuará sendo, porque ele é eterno. Ele não tem início, ele não tem fim. Isso fica claro nos primeiros versículos. Ele não é um Deus criado, ele não foi criado por ninguém. Ao contrário, ele estava na criação. Ele é a palavra de Deus que criou. Nós estudamos sobre isso no domingo passado. E não apenas criou algo que, a partir de algo que já existia, mas ele cria o universo, né, a partir do nada, ex nihilo, né? Ele cria e ele forma de onde nada existia. Mas para que isso seja uma realidade, nós afirmamos peremptoriamente que o Senhor Jesus era.
E aí eu quero que você faça um esforçozinho filosófico agora, tá certo? Se ele era, ele estava. Porque para estar, tem que ser. E o texto vai dizer de forma muito clara, veja aí no verso 10, o verbo estava no mundo. É óbvio que ele estava, porque ele era. Então veja, se ele era, ele estava. Acompanha comigo o raciocínio. Ele existia. Ele é real. Se ele existe, se ele é real, ele se faz presente. Ele está, ele estava, está e estará. Eu vou usar a expressão no passado porque o texto nos remete ao passado. Lembre-se, eu disse que em outros evangelhos, o de Mateus, por exemplo, começa a genealogia de Jesus a partir de Abraão, o pai na fé. O evangelho de João começa a genealogia de Jesus a partir da criação. Ele vai muito anterior àquilo, por exemplo, que nos apresenta o evangelho de Mateus. Então ele vai falar desse Cristo que está presente em toda a história, que permeia toda a história. Ele era. Se ele era, ele estava. Se ele estava, ele se revela, ele se mostra, ele não se esconde. E aí nós chegamos à conclusão desse primeiro ponto. Ele é propagado ao longo da história, como sendo a luz do mundo. Nós estamos diante não de um personagem qualquer, nós não estamos diante de um personagem que se restringe a um corte ou recorte específico da história, não. O Cristo que nós adoramos, o Cristo que nós entendemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, ele era desde o início, ele estava desde o início, ele se revela desde o início, ele está presente nas nossas vidas hoje e ele tem sido pregado, propagado ao longo do tempo como sendo a luz do mundo, a luz que afugenta as trevas, a luz que estabelece a verdade, a luz que ilumina o mundo caído, necessitado e carente das verdades de Deus. Então, quando nós falamos, meus amados irmãos, a respeito de Cristo, nós estamos falando desse ser que foi propagado ao longo do tempo, ao longo da história, no tempo e no espaço. Propagado, obviamente, se pensarmos na perspectiva de Deus, muito mais do que na ideia de que nós temos de tempo, mas para nós basta nos pensar nessa perspectiva de tempo. Então, desde a criação, desde o início, Cristo era. Se ele era desde o início, ele estava presente. A sua presença era real. E se ele estava presente desde o início, ele se revelava. Um bispo lá da cidade de Liverpool, John Charles Riley, ou J.C. Riley, conhecido como alguns, foi bispo lá em meados do século XIX, comentando esse texto. Ele chama-nos a atenção para um ponto que é interessante. Ele diz que outrora, e quando eu coloco outrora, o recorte histórico aqui é Belém, é a encarnação do verbo descrito aqui no texto, né? No verso 1, aliás, o verso 1 não, quando ele diz que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, né? E habitou entre nós. Então, o recorte histórico é a encarnação do verbo. Antes disso, o Senhor Jesus, ele se revelava, mas ele se revelava, como é que eu diria, na ideia de J.C. Riley, ele se revelava de uma forma menos visível. Através de quê? Através das tipologias, através de teofanias, revelações específicas, conforme inclusive nos ensina o texto de Hebreus, através da fala dos profetas. Tudo isso vai ser importante porque o texto aqui vai nos apresentar, logo no início, no primeiro versículo que nós lemos, dizendo o seguinte: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Obviamente que esse João aqui não é o autor do evangelho. Quem é esse João, meus irmãos? É João Batista. Quem era João Batista? João Batista era um profeta. Era o antecessor, era aquele que estava abrindo os caminhos, era aquele que estava anunciando, era um arauto, era aquele que estava
propagando a Cristo como luz do mundo. Mas João era a luz, o texto diz que ele não era a luz. Veja, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Verso 7, este veio como testemunha. Ele está testemunhando, ele está testificando, para que testificasse a respeito da luz. Que luz é essa? O Senhor Jesus, essa luz que é propagada ao longo do tempo e da história, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Aqui, obviamente, nós estamos falando da força da pregação. Como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Não é? Como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem os anuncie a Cristo? Não é? Só que o texto no verso 11 diz assim: ele não era a luz. Ele quem? João Batista. Ele não era a luz. Ele era apenas aquela pessoa através da qual a luz era refletida. Porque a luz de fato é o Senhor Jesus. Ele é a luz, ele é a fonte da luz, ele é a fonte de toda existência, ele é aquele que se propaga. J.C. Ryle então diz que antes de Belém, antes da encarnação, antes do nascimento, o Senhor Jesus já se revelava, mas de uma forma menos visível. Depois de Belém, a coisa se torna muito mais visível, muito mais clara. Por quê? Porque agora o Verbo se fez carne. Agora nós podemos ver, nós podemos pegar, nós podemos sentir, nós podemos ouvir audivelmente Cristo falar. É por isso que o próprio Senhor Jesus diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Mas, meus amados irmãos, o Verbo sempre estava no mundo. Gênesis capítulo 22, Abraão levando o seu filho para ser imolado. O Verbo estava presente naquele momento. Pai, aonde está o cordeiro? Pai, aonde está o animal para o sacrifício? Abraão diz: meu filho, Deus proverá. Quando levanta o cutelo para imolar o seu próprio filho, por ordem de Deus, Deus segura a sua mão e o texto diz que por detrás de uns arbustos, surge um carneiro. Esse carneiro é uma tipologia de Cristo. Cristo estava presente naquele momento. Lá, quando Abraão mostrava toda a sua obediência a Deus, Cristo, meus amados irmãos, estava presente, lá em Peniel com Jacó. Os irmãos lembram desse episódio? Ele vai transpor o vale e no momento em que ele luta com Deus, buscando ser por Deus abençoado, ele diz então que ali ele viu Deus face a face. Mas como isso é possível se a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus? Isso é possível com aquilo que eu acabei de dizer para os irmãos: quem vê a Cristo, vê ao Pai. Cristo é o Deus que se fez carne. Cristo é o Deus que é visível. Inclusive Jacó diz: eu vi Deus face a face e a minha alma foi salva. Ele está diante do seu Salvador. Ele está diante do Deus que se apresenta de uma forma não tão clara, de uma forma tão visível como depois da encarnação, em alguns momentos de uma forma apenas tipológica, mas é o Cristo que é propagado ao longo do tempo e da história, como sendo a luz do mundo. O Senhor Jesus, meus amados irmãos, estava com os amigos de Daniel na fornalha em chamas. O Senhor Jesus estava lá na libertação do povo de Israel, da mão dos egípcios. Lembram da última praga? Qual era a última praga? O anjo da morte haveria de passar por aquela terra e ferir de morte todos os primogênitos. Quem não seria ferido? Aquele que sacrificasse um cordeiro, pegasse o sangue daquele cordeiro e aspergisse nos umbrais da porta. Cristo está tipologicamente ali representado naquele cordeiro, libertando o povo da mão de Faraó. Cristo está sendo pregado ao longo da história. Cristo está aqui, meus amados irmãos, com João Batista, aquele que anuncia o verdadeiro servo de Deus. Ele, João Batista, não é a luz
luz, mas ele anuncia a verdadeira luz. O Senhor Jesus está com os apóstolos, o Senhor Jesus está com os discípulos, o Senhor Jesus está com os primeiros mártires cristãos, aqueles que foram tragados pelas feras romanas, aqueles que doaram a sua vida, aqueles que viveram intensamente pregando o Evangelho. Meus amados irmãos, eu não tenho dúvida que Cristo estava com John Hus quando ele foi queimado numa fogueira por pregar a verdade. Eu não tenho dúvida que Cristo estava presente com os reformadores ali no século XVI. Eu não tenho dúvida que Cristo estava presente na vida dos missionários, nas missões modernas. Eu não tenho dúvida que Cristo estava com Simonton e os primeiros presbiterianos que aqui chegaram no Brasil. Eu não tenho dúvida que hoje Cristo ainda se faz presente na vida da igreja perseguida, dos cristãos que estão sendo torturados, que estão sendo degolados na Coreia do Norte, na China, na Nigéria, em tantos outros países. Cristo ainda é a luz do mundo e sempre será propagado, anunciado e presente na vida da sua igreja. Como eu também não tenho dúvida, meus amados irmãos, que Cristo está presente no nosso meio, nesse momento. Nós podemos sentir a sua presença, porque Ele é a luz do mundo, propagada ao longo do tempo, ao longo da história, através dos séculos. É o alfa, é o ômega, é aquele que se está, se revela, se mostra, e Cristo tem se mostrado a nós. Cristo tem se revelado a nós. Cristo tem sido anunciado a nós. Os profetas, os apóstolos, os missionários, os patriarcas, homens, mulheres de Deus ao longo da história, eles não eram a luz, mas eles falavam a respeito da luz. Nós não somos a luz, mas a luz precisa resplandecer através de nós. João Batista não era a luz, mas ele falava a respeito da luz. Mas, meus amados irmãos, a respeito desse Cristo que é a luz, eu disse a primeira verdade que ele foi propagado ao longo do tempo e da história. Mas, para nossa tristeza, o texto nos apresenta outra verdade a respeito dele. Verso 10, o verbo estava no mundo. Acompanha comigo a leitura. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Precisamente verso 11. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Para a tristeza nossa, para a tristeza principalmente daqueles que agem dessa forma. Apesar dessa luz ter sido revelada e continuar sendo revelada ao longo da história, antes de uma forma mais latente, hoje de uma forma mais patente, antes de uma forma mais velada, hoje de uma forma mais explícita e escancarada, ele ainda é rejeitado. Ele foi e ele continua sendo rejeitado. Veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. E aí a história nos ensina isso também. O Cristo que foi rejeitado, a luz que foi rejeitada, a luz que tem como propósito estabelecer a verdade, revelar a verdade, afugentar as trevas. Mas existem pessoas que estão tão encharcadas nas trevas, né? Tão atoladas no mundo tenebroso que elas não conseguem enxergar essa luz. Elas rejeitam essa luz. Talvez até a sua mente, a sua consciência, a sua razão o atinja. Mas não há transformação de vida, o seu coração ainda não está devidamente transformado por Cristo. Por incrível que pareça, e essa é uma informação interessante nesse verso, o texto diz que ele veio para os que era seu. Obviamente, irmãos, nós estamos diante aqui da família da aliança, os irmãos concordam comigo? O receptáculo maior da revelação de Deus. Cristo tem se revelado ao longo da história, primeiramente a quem? Aos seus, a família da aliança. Aqueles que são chamados de descendência de Abraão, não pelo sangue, mas descendência de Abraão pela fé. E essa rejeição muitas vezes começa aonde, meus amados irmãos? Dentro da própria família da aliança. Veio para os que eram
seus. Os seus não receberam. Os seus rejeitaram. Da mesma forma que eu tratei no ponto anterior que Cristo estava presente lá no passado e continua se fazendo presente nos nossos dias, eu afirmo que Ele foi rejeitado lá no passado e continua sendo rejeitado nos nossos dias. Meus amados irmãos, todas as vezes que nós negamos que Cristo, que o Senhor Jesus é Deus, nós o estamos rejeitando. Nos primeiros séculos surgiram heresias pesadas a respeito de Cristo. Algumas referiam-se à sua natureza física, outras referiam-se à sua natureza divina. A ortodoxia, ela compreende, entende hoje que Cristo possui duas naturezas. Mas nem sempre isso foi um consenso tão claro dentro da igreja. Eu diria que até hoje existem o que nós denominamos de seitas. Essa é uma das formas de identificarmos uma seita. A seita é aquele grupo, aquela religião, aquele segmento que, obviamente, precisa ser respeitado enquanto expressão religiosa. Nós não impomos a nossa religião para ninguém. Mas a seita, ou um dos pontos que classificamos para dizer que determinado segmento é uma seita, é se eles não defendem, se eles não compreendem aquilo que o cristianismo estabelece como verdade a partir da revelação das Sagradas Escrituras, a partir inclusive da própria tradição da igreja ao longo dos anos. E uma dessas verdades é aquela que nós encontramos aqui no texto de João. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Jesus não foi um revolucionário hippie. Por mais que a turma da esquerda queira aplicar essa ideia nele, você quer achar que ele assim é? Fique à vontade. Eu não iria por esse caminho se eu pudesse lhe dar um conselho. Mas o que eu quero dizer é que aquele que assim pensa não é cristão. Você pode ser qualquer outra coisa, cristão não. O cristão entende que Cristo é Deus. Então hoje, todos aqueles que negam a divindade de Cristo continuam rejeitando o Senhor Jesus. Os judeus o rejeitaram por quê, meus irmãos? Os judeus entendem que Cristo é Deus? Outros segmentos religiosos também não enxergam e não pensam dessa forma. Cristo continua sendo rejeitado. Quando nós negamos que Cristo é o Senhor da nossa vida, nós o estamos rejeitando. Quando nós negamos que Ele é o nosso Salvador, nós estamos rejeitando a Cristo. Quando nós negamos que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, nós estamos negando a Cristo. Os irmãos percebem que esse Cristo que foi rejeitado pelos seus lá no passado, continua sendo rejeitado hoje, nos nossos dias. Mas nós não queremos que esta seja uma realidade para a nossa vida. Nós não queremos rejeitar a Cristo. E como cristãos nós precisamos defender, pregar, não apenas a propagação através da fala, essa talvez seja mais importante, mas através da confissão da nossa fé, através dos nossos atos, através dos nossos gestos, através da nossa crença verdadeira e sincera. Amados irmãos, quando você troca Jesus, a sua revelação, Jesus como verdade absoluta, por outras ideologias, você está rejeitando a Cristo. E para nossa tristeza, como nós temos visto isso dentro das nossas igrejas. Pessoas que têm negado a revelação de Deus, pessoas que têm negado a Cristo e que têm abraçado ideologias nefastas, ideologias pagãs, ideologias que contrariam a verdade de Deus. Obviamente, nós vivemos num país em que todos têm liberdade de abraçar a ideologia que quiser. Você só não chama isso de cristianismo. Porque você está e estará contradizendo 2000 anos de história. Você estará se colocando diante de uma história e de uma revelação
que está consolidada. Meus amados irmãos, o cristianismo não negocia as suas verdades, os seus postulados. Você quer chamar isso de dogma? Chame. Desde quando uma fé, uma crença, um dogma, uma teologia, dê o nome que você queira dar, é algo pejorativo, é algo ruim? Você conhece alguém que não os tenha? Será que aquele seu professor, de uma linha mais à esquerda, ateu, talvez, não tenha dogmas? Ele também não tem um corpo de fé em que ele crê? Ele não tem os seus ídolos para serem adorados? Eles não têm as suas escrituras sagradas? Você acredita mesmo nisso? Na realidade, quando as pessoas atacam com ideologias outras a verdade bíblica, elas não estão simplesmente negando a verdade bíblica, elas querem substituir essa verdade por aquilo que elas acham que é verdade, colocando outras ideias no lugar daquilo que a palavra de Deus ensina. É por isso que ao longo da história, meus amados irmãos, a igreja cristã sempre se valeu de fórmulas. Essas fórmulas são chamadas de credos, de confissões. Os irmãos, e talvez a maioria dos irmãos, fazem parte de uma tradição cristã. E eu, de certa forma, apesar de ter nascido e sido praticamente criado na igreja presbiteriana, também participo dessa tradição em que a gente imagina que devemos pensar só Bíblia e credo, confissão. Essas outras fórmulas, elas não têm a importância que deveriam ter. Meus irmãos, isso é um engano impressionante. Eu diria que os dias de hoje têm mostrado isso de uma forma escancarada e clara, como nós precisamos dessas fórmulas, porque elas delimitam a nossa fé. Para um pouquinho e pensa, por exemplo, na igreja evangélica, assim chamada brasileira. O que é que está dentro dessa igreja? Imagina essa igreja como sendo um guarda-chuva. O que é que está debaixo desse guarda-chuva? Tem de tudo e mais um pouco, não tem? A gente vai, eu não quero nem citar nomes aqui, mas a gente vai de uma ideia a outra ideia totalmente extrema e está todo mundo embaixo desse guarda-chuva. O que às vezes tem sido muito terrível e cruel com aqueles que são sinceros, sérios, verdadeiros e que buscam a Cristo com sinceridade de coração. Por quê? Porque são contados no meio de todos que estão embaixo do guarda-chuva. Ou numa outra expressão que a gente usa, dentro do balaio, do mesmo balaio. Se nós tivéssemos fórmulas que dissessem claramente aquilo que nós cremos. É isso, por exemplo, que é o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Veja, o credo é criacionista. Eu estou só citando um ponto do credo. Tem inúmeros pontos. Só daí você já elimina os que não são criacionistas. Você quer crer de outra forma? Crê. Nós cremos assim. A igreja cristã crê assim. Historicamente, essa é a nossa fé. Quando nós trocamos Cristo, a sua revelação, as Sagradas Escrituras, por outras ideologias, sejam elas quais forem, nós estamos negando e rejeitando a Cristo, como fizeram esses aqui do verso 11. Quando nós restringimos a Cristo a um ser meramente histórico, nós estamos rejeitando a Cristo. Nós podemos aprofundar essa nossa reflexão. Quando nós amamos mais este mundo do que a Cristo, nós estamos rejeitando a Cristo. Quando você ama mais a sua vida do que a Cristo, você está rejeitando a Cristo. Vejamos os exemplos dos primeiros mártires da igreja cristã. Vejamos os exemplos dos apóstolos. Vejamos o exemplo do apóstolo João, que entregou a sua vida, foi martirizado, mas não negou a sua fé em Cristo por uma razão muito simples. Ele amava mais a Cristo do que a sua própria vida. Estou lendo
terminei de ler esses dias uma carta de um pai do primeiro século. Aliás, segundo século, já eu acho que 110, 120 depois de Cristo. Inácio de Antioquia. Ele tem algumas cartas pequenas, vale a pena inclusive a leitura dos irmãos que quiserem ler. E uma dessas cartas, a carta a Éfeso, chega um momento que ele narra um pouco a sua trajetória de martírio, né? De Antioquia até Roma, para ser martirizado. No meio do caminho ele vai parando em algumas cidades, ele vai pregando o evangelho, e é impressionante, irmãos, a fala desse homem. Quando ele diz assim, olha, é como se ele tivesse alegre, jubiloso de estar indo para o martírio, como se ele tivesse assim, finalmente eu vou ser martirizado e vou ser contado entre os discípulos de Cristo. Na realidade, quando a gente lê esse texto, essa carta de Inácio de Antioquia, parece que a ideia dele é, eu sou discípulo se eu for martirizado. É como se ele dissesse assim, se existir martírio, ou melhor, o martírio é a credencial para eu poder afirmar que eu sou discípulo. Porque vejamos, irmãos, no contexto de primeiro, de segundo, de terceiro século, onde não existia liberdade religiosa para os cristãos, onde os cristãos eram mortos e aniquilados pelo simples fato de pregar a Cristo, de pregar a ressurreição, de reafirmarem ou afirmarem a sua fé. O martírio era quase certo. Imagine se hoje, pegando a Bíblia, pense na maior Bíblia que tem em tamanho, né? Vamos para as nossas edições. A Bíblia de Genebra, a Bíblia da Reforma, né? Outra Bíblia, né? Ou a Bíblia do Pentecostal, que além de grande é grossa, né? Pesada. Aí você bota essa Bíblia embaixo do braço, pega um avião e vai para a Coreia do Norte. Você burla o sistema rapidamente ali no aeroporto, vai para a praça pública e começa a pregar. Você pode ter uma certeza e eu posso ter uma certeza. Qual é? Qual é a certeza que nós temos? Vai ser preso e provavelmente vai ser morto. Mas continuar fazendo isso você não vai. Vá para a Nigéria. Vá para algumas regiões da China e outros países. Vá para outros países onde a intolerância religiosa cresce e é uma realidade. Veja, a ideia de Inácio de Antioquia era essa, eu estou indo para ser martirizado, e ele, no seu escrito, ele está feliz da vida, porque finalmente ele vai ser contado entre os discípulos. Agora, quando eu digo que ele está feliz da vida e finalmente vai ser contado entre os discípulos, é como se ele dissesse, finalmente eu vou ser decapitado. Finalmente eu vou ser colocado num caldeirão de óleo fervente. Finalmente eu vou ter os ossos quebrados. Finalmente eu vou ser devorado pelas feras. Percebe, irmãos? Compreendem, meus irmãos, o que é amar mais a Cristo do que a nossa própria vida? Enquanto Inácio de Antioquia estava feliz indo para o seu martírio em Roma, porque seria decapitado, seria trucidado pelas feras, nós sequer queremos sair da nossa zona de conforto em pleno século XXI. E ainda ousamos levantar a nossa voz para dizer que amamos mais a Cristo. Que amor é esse, eu não sei. O que eu sei é que Cristo continua sendo rejeitado nos nossos dias. Quando nós amamos mais as coisas desse mundo, quando nós amamos mais a nossa vida do que o próprio Cristo, quando nós não desejamos ardentemente a sua volta. Qual foi a última vez que você pensou na volta de Cristo? Qual foi a última vez que você orou para que Cristo voltasse? Qual foi a última vez que o seu coração ardeu de desejo para que Cristo volte para buscar a sua igreja? Ou o seu coração arde quando você pensa no curso que você vai fazer, no carro que você quer comprar, na casa que você vai construir, nas coisas terrenas nesse mundo? O seu coração arde e você sonha pensando nas mansões desta vida ou nas mansões celestiais? Cristo continua sendo rejeitado quando a idolatria se torna uma realidade no nosso coração. Quando abrimos espaço no nosso coração para pessoas, para coisas, seja lá o que for,
que tomam o lugar que deveria ser exclusivo de Cristo Jesus. Cristo continua sendo rejeitado, meus amados irmãos, quando nós não temos mais alegria em servi-lo. Quando nós sequer o servimos como deveríamos fazer. Cristo continua sendo rejeitado quando você pega os seus dons e seus talentos e enterra, sem ter a menor alegria, sem ter o menor desejo, sem ter a menor vontade de servir a Cristo. Cristo continua sendo rejeitado na nossa vida. Mas louvado seja Deus, que apesar de toda essa rejeição vinda da nossa parte, Cristo não nos rejeita. Ele não nos rejeita. Ele não nos nega. A todos aqueles que Deus deu a Cristo, Ele não os lança fora. Ele não os rejeita. Louvado seja Deus, porque apesar de mim e de você, meu irmão, nada pode nos separar do amor de Cristo. Isso deve nos fazer chorar de vergonha. Isso deve fazer com que os nossos sentimentos, a nossa mente e o nosso coração estejam na presença do nosso Deus, refletindo sobre a nossa vida. Apesar do meu pecado, apesar de rejeitar Cristo tantas vezes na minha vida de forma prática, Cristo não me rejeita. Cristo deu a sua vida por mim e por você. Esse Deus se fez carne, a gente lê em Filipenses, antes, num processo de esvaziamento, de humilhação, Deus se faz homem. Motivado pelo seu amor, para nos salvar, meus irmãos, para que nós não fôssemos condenados eternamente, para nos livrar do inferno, que é uma realidade, apesar de muitos afirmarem que o inferno não existe. Mas eu louvo a Deus, e o texto continua dizendo, no verso 12, veja, nós falamos desse Cristo que é propagado ao longo do tempo e da história, através dos séculos e dos séculos. Eu falei desse Cristo que foi rejeitado, mas o verso 12 fala de um Cristo que foi recebido. Louvado seja Deus, porque apesar de ser rejeitado por muitos, ele foi e é recebido por alguns. Verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu vou inverter uma ordem aqui, porque aqui esse texto nos apresenta a salvação. E nos apresenta uma ordem, não necessariamente cronológica dessa salvação. Eu quero inverter do que fala o verso 13, voltando para o verso 12. Veja, meus amados irmãos, o texto fala de novo nascimento. Quem é que recebe a Cristo? Aquele que nasceu de novo. Isso está descrito aí no versículo 13, não é? Os quais não nasceram do sangue. O texto está falando de nascimento? Tá aí. Que nascimento é esse? Lembra do texto de Nicodemos? Eu já sou nascido e vou nascer de novo? Vou voltar para o ventre de minha mãe? Obviamente, e está claro na linguagem aqui que esse nascimento não é um nascimento numa perspectiva material, carnal. Porque o próprio texto diz, não nasceram do sangue. Essa é a representatividade aqui. Não só não nasceram do sangue, como esse nascimento não é fruto da vontade humana. Não nasceram do sangue e nem da vontade humana. Eu não decido nascer. Eu não escolho nascer e eu não produzo o meu próprio nascimento. Mas eu preciso nascer de novo para receber a Cristo e por Ele ser recebido. O novo nascimento é uma realidade que precisa ser experimentada por todos aqueles que são salvos. Sem novo nascimento não há salvação, meus irmãos. Sem nascer de novo não há salvação. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados.
Lembre-se, morte é separação. E quando nós falamos de morte espiritual, nós estamos falando da separação do homem e Deus. Se morte é separação, quando nós falamos de nascimento, quando nós falamos de ressurreição, nós estamos falando de quê? De união. É o antagônico, é o contrário, é o oposto da separação. Então, o novo nascimento, meus amados irmãos, significa para nós esse reencontro com Deus. Eu agora não estou mais separado de Deus, eu agora não estou mais morto nos meus delitos e pecados. Deus me fez nova criatura, eu renasci, eu nasci de novo. Eu estou falando de um ato que vem como ação de Deus, da mesma forma que Deus controla a vida, controla a morte, Ele controla a ressurreição, Ele controla o novo nascimento. Isso não depende de mim, isso não depende de você, isso não depende de nós. Nós não estamos falando do nascimento meramente natural, meramente humano, meramente carnal. Nós estamos falando de uma realidade espiritual. E o texto diz que aqueles que receberam a Cristo, eles nasceram de novo, como fruto da vontade de Deus. É a vontade de Deus agindo, através do Espírito Santo, através da pregação, por exemplo, de João Batista, ou a minha ou a sua pregação, irradiando a luz da salvação no nosso coração. Finalmente nós agora nos reencontramos com Deus, nós que estávamos separados, nós que estávamos mortos, nós agora achamos o caminho, e esse caminho, ele é único, Cristo é o caminho, ninguém vem ao Pai senão através de Cristo. Cristo é a ponte que nos liga a Deus, Cristo é aquele que traz vida aonde existia a morte, Cristo é a luz que ilumina o mundo. Meus amados irmãos, a pergunta se impõe para mim e para você. Você nasceu de novo? Você pode afirmar esta verdade na sua vida? Você passou pelo novo nascimento. Cristo se propaga e tem sido propagado ao longo do tempo. Muitos o rejeitaram, mas alguns o receberam. Quem? Aqueles que nasceram de novo. Continuando a ordem aqui dos fatos. Primeiro, o novo nascimento, esse nascimento espiritual. Mas o texto também nos fala de fé. Veja o finalzinho do versículo 12. Eu estou indo o contrário mesmo no texto. Em vez de ir do 12 para o 13, eu estou voltando do 13 para o 12. Então o 13 fala do novo nascimento e retrocedendo, falando daqueles que o receberam, o texto diz assim, aos que creram no seu nome. Aí nós estamos falando de fé. E dentro da ordem da salvação, dentro dessas etapas que não são necessariamente cronológicas, mas que são diferentes e que obviamente se completam na obra, em toda a obra da salvação, a fé se faz extremamente necessária. Quem recebeu? Quem creu? Quem nasceu de novo? Não é? Quem creu? Na realidade, antes da fé, veio nascer de novo. Na realidade, é o contrário do que eu falei. Não é quem crê, nasce de novo. Na realidade, é quem nasce de novo, crê. Morto, crê? Quem não existe, crê? Então, primeiro eu nasci de novo. Primeiro eu fui reconectado com Deus. E aí, nós aprendemos aqui do texto que esse novo nascimento é fruto da vontade de Deus, não da vontade humana. Concordam comigo? O texto está claro dizendo isso? Está aí, versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne humana, da natureza humana, nem da vontade do homem, vírgula, mas de Deus. Esse mais aqui é, porém, todavia, contudo, contradizendo o que está lá atrás, não é?
na lógica interpretativa do texto, não foi de vontade humana, não foi do sangue, não foi da carne. Contudo, foi de quê? De Deus. Então nós já chegamos à conclusão de que o novo nascimento é vontade de Deus. Aí a gente retroage um pouquinho, retrocede um pouquinho no texto e chega à conclusão também de que nos deparamos com a informação de que aqueles que recebem a Cristo, eles creem no seu nome. Aí nós vamos nos socorrer de outros textos bíblicos. Um que, por exemplo, nos ensina e nos diz que a fé é dom, rariz, matar, a raiz de graça, rares, graça, favor imerecido. A fé é dom de Deus. Mais uma vez é a ação de Deus na nossa vida. Mais uma vez é Deus implantando. Não é heresia o que eu vou dizer não, mas é uma tentativa de colocar a linguagem mais atual, implantando o chip da fé no nosso coração. Os irmãos percebem? Agora eu posso crer. Agora eu creio. Creio porque Deus colocou a fé no meu coração. Mas é verdade, irmãos, que essa fé ela pode ser desenvolvida. E ela precisa ser desenvolvida. Talvez a forma como ela deve ser desenvolvida não nos agrade muito. Tiago, por exemplo, nos ensina que a aprovação é um meio através do qual a fé é desenvolvida. Logo eu entendo Inácio de Antioquia. Quando está sendo provado na tortura, no sofrimento e na iminência da morte, a sua fé está sendo fortalecida. E aí ele poderia dizer como Tiago, não é? Tende por motivo de toda alegria o passardes por muitas provações. Como nós nos amamos demais, como nós nos colocamos como centro da humanidade, já parou para pensar nisso? Que o mundo gira ao nosso redor. Como nós somos os reizinhos e rainhazinhas da nossa própria existência. Traduzindo essa linguagem para uma linguagem mais moderna, mais atual. Moderna não, porque o próprio nome moderno não é mais atual. A modernidade já envelheceu. Como nós fazemos parte e estamos inseridos na sociedade chamada de me. Percebe que até nas expressões a gente está ficando fraco. Olha que expressão fraca. Mas, enfim, é essa, para que a gente entenda. Tem outro, não é? Se estivéssemos na Idade Média, com certeza seria uma expressão muito mais rica, muito mais elaborada, muito mais cheia de significado. Como a gente passou pelo vazio das luzes modernas, nós caímos no mimimi. É o que nos resta, né? É o que sobrou. Mas essa expressão, ela significa essa sociedade do não me toque. Essa sociedade em que eu sou a minha própria razão, eu sou a razão da minha própria existência, eu me valho, né? Eu me basto. E que ninguém possa ousar me tirar da minha zona de conforto. Se nós estamos impregnados, por exemplo, com essa ideologia, nós não vamos jamais imaginar que a aprovação vai ser uma coisa boa. Na realidade, a gente vai ler o texto bíblico e não vai entender nada, porque o texto está dizendo, tendes por motivo de toda alegria, presta atenção, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Na realidade, o que a gente diz assim, Deus me livre. Não, os apóstolos ficaram felizes, apanharam e saíram felizes da vida rindo. A gente apanhou, levamos uma pisa. Por quê? Pelo nome de Cristo. Inácio de Antioquia, finalmente, meu Deus, eu vou ser devorado pelas feras. Mas vou ser contado entre os discípulos. Percebe, meus amados irmãos, a diferença
de um cristão verdadeiro, de um cristão verdadeiramente nascido de novo, que tem fé em Cristo, que não pensa e restringe a sua vida a este mundo. É por isso que o apóstolo Paulo diz, meus amados irmãos, se a nossa esperança, tudo aquilo que nós esperança, meus irmãos, é projeção de futuro, concordam comigo? Veja, se tudo aquilo que eu projeto para o futuro, se toda a minha esperança, se tudo aquilo que eu desejo, se todos os meus sonhos, se todas as minhas necessidades, se tudo aquilo que eu imagino, se tudo aquilo que eu entendo que vai me satisfazer está nesse mundo, eu serei o mais infeliz de todos os homens. Pura verdade. Não pague para ver, porque você vai ser infeliz. Deus, na sua infinita bondade e graça, nos deixou avisos na sua revelação, nos deixou exemplos na sua revelação, nos deixou ensinamentos na sua revelação. Está aí o livro de Eclesiastes nos ensinando isso, nos pormenores, inclusive filosoficamente, se você gostar de pensar demais e refletir demais a respeito das coisas da vida, está lá a vaidade, a infelicidade. Quando vivemos a nossa vida não voltada para Deus, não tendo Deus como centro, como a razão da nossa existência. Quando não temos fé. Ah, meus amados irmãos, como as pessoas necessitam disso. Os irmãos percebem que empiricamente a gente consegue enxergar isso na sociedade. Pessoas que às vezes têm tanto dinheiro, mas não conseguem ter um sentido para a vida, e quando não tem sentido para a vida, não tem felicidade. Alguns tentam achar sentido em tantas coisas, mas essas coisas são passageiras. Imagina o cara que colocou assim uma meta. A minha meta é ser rico. E eu vou viver para ser rico. Tem muita gente que tem essa meta. Tem um bocado de livro ensinando a atingir essa meta. De 1.000 a 1 milhão. De não sei o que lá. E a grande meta da minha vida é chegar ao primeiro milhão. Obviamente, se você chegar ao primeiro milhão, você não vai se satisfazer. Aí você vai querer multiplicar o primeiro milhão para o segundo milhão e por aí afora vai. Aí o cara lá, velhinho, cheio de milhões, aí olha para trás. E tinha um cidadão que foi assim, né? E que teve mais milhões do que todos nós juntos. Só se você tem milhões escondidos que eu não sei. Mas eu imagino que ele tinha mais milhão do que todos nós. Lembre-se de Salomão. Nunca esqueça do poder de compra de Salomão. Eu já disse várias vezes aqui na igreja. Não, tudo que os meus olhos desejaram, não neguei. Esse é o poder de compra de Salomão. Você tem o poder de compra de Salomão? Alguém tem? Então pronto. Vamos nos recolher a nossa insignificância monetária, comparando-nos a Salomão. E esse Salomão, isso não é papo de pastor pobre. Eu estou falando aqui, repercutindo o que Salomão falou, porque, o senhor está falando isso, pastor, porque o senhor não tem. Né? Se o senhor tivesse, era diferente. Mas Salomão disse que tudo isso é correr atrás do vento. Vaidade de vaidade. Ou seja, tempo perdido. Perdeu tempo. Retrocedendo, nascer de novo, fé. E por fim, o texto, meus amados irmãos, no verso 12 ainda, nos fala da adoção. Veja, Cristo é propagado ao longo do tempo da história. Cristo é rejeitado por muitos, mas é recebido por alguns, através do novo nascimento, através da fé e através da adoção. O que é a adoção? A adoção é isso aqui, ó. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu e você fomos adotados por Deus. Eu e você temos o privilégio, se nascemos de novo, se cremos no nome de Cristo, temos o privilégio hoje de abrir a nossa boca e dizer: eu sou filho de Deus. Eu sou uma filha de Deus. Deus nos deu esse privilégio, Deus nos deu esse poder, essa força, essa capacidade de termos essa cidadania celestial.
de termos essa filiação celestial. Nós continuamos a ter os nossos pais aqui na terra, isso não muda, mas agora nós temos uma filiação que vai além dessa existência. Nós somos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa, meus amados irmãos. Tudo isso é possível porque Cristo é a luz que brilha nesse mundo, que afugenta as trevas. A luz que tem sido propagada a tempo e a fora de tempo. Rejeitada por alguns, é verdade, mas recebida por outros. Que eu e você possamos receber a esse Deus, a esse Cristo, confessar o seu nome, adorar o seu nome e viver a nossa vida para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.